Fala galerinha, eu sou Michel Cordeiro, um dos apresentadores e produtores do Grávida Zero, e junto com Rafael e Bruninho vamos levar vocês para altas aventuras. Então senta aí confortável porque você vai entrar em Gravidade Zero. Hoje, no século XXI, não é uma surpresa para ninguém que as séries sejam um ponto de entretenimento para o mundo. Mas fica a pergunta: quando e onde surgiram as primeiras séries e repostes sobre as mesmas? Você confere aqui com a gente e garanto que você vai se surpreender. Antes de começar a contar a origem dos seriados em si, os seriados e as novelas eles têm a mesma origem, como vocês vão ver a seguir nos folhetins. Mas existe uma diferença entre novela e seriado. Basicamente é a seguinte: enquanto a novela ela pode durar meses e é exibida diariamente, um seriado ele é feito com uma estrutura já pré-definida, podendo durar anos, e eles são exibidos semanalmente, tá certo? Essa é a diferença base. Basicamente é isso. O seriado ele tem um número de episódios pré-determinados, gravados, divididos em temporadas, e são exibidos semanalmente. As novelas são exibidas diariamente e podem durar meses, não tem temporadas definidas. Em primeiro lugar, elas foram originalmente bem diferentes do que as conhecemos hoje. Elas foram criadas como um outro conceito. Foram criadas na França, Europa, no século XIX. Vou deixar aqui a frase, que em francês significa uma folha. Pensados para acabar no clímax, pois se tinha um espaço, curto tempo deixado para o público, curioso para o próximo capítulo, se confundindo com as novelas, e curto período. Era uma única folha de jornal, onde eram feitos anúncios, e no meio disso os escritores agarravam essa chance de publicar suas obras. Com o tempo, esse tipo de literatura se espalhou e deu a volta no mundo, alcançando também o Brasil, com as publicações de A Moreninha. E chegamos no nosso querido Brasil, com o primeiro seriado nos anos 50, que foi o programa Rancho Alegre, que durou 4 anos e foi estrelado para adivinha quem? Abelardo Barbosa. E você me pergunta, quem é esse cara? Vocês devem conhecer como o Chacrinha. Sim, gente. O Chacrinha foi o primeiro brasileiro, aliás, participou do primeiro seriado brasileiro. Esse cara realmente entrou pra história. E em seguida, né, o segundo foi em 52, foi o clássico de Monteiro Lobato, Sítio Pica-Pau Amarelo. Que também esse aí você já conhece, não a primeira versão, mas certamente já conhecem a versão mais famosa, que é dos anos 90, se não me engano. Algum tempo mais na frente, já no final do século XIX, com a invenção do rádio, nós temos, em sua popularização, né? Nós temos a imigração dos folhetins para o rádio, que, diga-se de passagem, deu muito certo, né? Já que as mulheres, que eram o principal público-alvo, elas agora conseguiam aproveitar a melhor história. Por quê? O que antes dependia da imaginação de cada um, agora os atores com suas vozes davam emoção aos personagens. Antes dos folhetins, o leitor ele tinha que analisar o contexto para entender se o personagem estava bravo, se ele estava nervoso. O leitor tinha que analisar esse contexto da história do personagem. Agora, com o rádio, os atores dão mais emoção às tramas. E também a praticidade, que não exigia não exigia que o público ficasse diretamente dedicado àquilo. Com o rádio era simplesmente a dona de casa, que era o público central da época, sintonizava lá e deixava a telenovela rolando enquanto ia arrumar a casa. O que contribuiu bastante para que a telenovela se popularizasse. Aliás, a radionovela, né? A telenovela ainda não tinha chegado. A radionovela, pela sua praticidade. Mais para frente do tempo, temos a imigração dos seriados, das histórias, né? Das tramas, que não se tinha o nome seriado, do rádio para o cinema. E como estou vendo no começo, como os folhetins, eles nasceram na França. O primeiro seriado aí para as telonas também foi francês, com o título Nick Carter, Leroy des Detectives. Meu inglês é péssimo, não, aliás, meu francês é péssimo.
mas a tradução é Nick Carter e o Rei dos Detetives. Isso foi por volta do ano de 1906. Lembrando, ainda, obviamente, era cinema mudo e preto e branco. Mas agora você tinha um recurso a mais. Você não se tinha ainda o áudio, mas você tinha um recurso visual. Você poderia visualizar a cena ao invés de ter que imaginar. Como o rádio fazia, como o folhetim fazia e como o rádio fazia ainda, mesmo dando emoção. Então tem essa evolução, mesmo perdendo a emoção, a dramaticidade da voz, tinha a evolução do público não precisar imaginar o cenário, simplesmente vê-los. O maior sucesso dessa época foi o filme Fantomas, que é também francês. Detalhe, não eram seriados provavelmente disso, né? Eram filmes em sequência. Inclusive uma coisa bem interessante é que nessa época, nos filmes de faroeste que tinha uma luta nos bares geralmente, o chapéu era amarrado na cabeça dos dublês para evitar que eles caíssem, porque se caísse, ia perceber que não eram os atores famosos, e sim os dublês. Tinha essa preocupação com os efeitos especiais. Na imigração para a televisão, nós temos uma pequena discrepância nas fontes. Há fontes que digam que a primeira seriado a ir para a televisão foi o clássico I Love Lucy, e há outras fontes de 51, né? E outras fontes dizem que o primeiro seriado para a televisão foi o britânico Penrite Burgers, de 46 teve 3 episódios. Mas aí, sem dúvida nenhuma, I Love Lucy é o mais popular. Aquela série que foi referenciada nos Simpsons e em várias outras franquias. Contava com 100 episódios e várias temporadas. Um clássico que inspirou muitos outros. Outra pequena curiosidade é que I Love Lucy foi, além das primeiras, foi uma das maiores séries da história. Então, gente, se você tiver condição, se você tiver acesso, vale a pena conferir. Eu vi alguns episódios. Claro que eles envelheceram um pouco ruim, um pouco mal, mas era um conteúdo de qualidade. Se você curte Chaves, eu acho que você vai curtir esse serial também. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Não esqueça de dar o like, deixar o gostei, se gostou, é claro. Se não gostou, dá aquela comentada, comenta que a gente precisa melhorar. E não esqueça de conferir as nossas redes sociais. Valeu! Opa! E até o próximo vídeo! Tchau!